Queria falar sobre a importância numa igreja multiplicadora da palavra de Deus. E quero começar com um texto da palavra que você conhece, que está lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 29. E a palavra do Senhor diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Pode ir para frente que está lá o texto bíblico para eles acompanharem. Se você colocar lá, eu queria ver se a gente podia ler juntos esse texto. Jeremias 23, verso 29. Não é a minha palavra, pode ir para frente, vai, aí, todo mundo junto comigo aqui. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Há uma coisa tremenda que acontece, vocês todos fazem parte desse milagre, dessa graça de Deus. Igrejas que estão focadas na visão, no propósito da grande comissão, e na ambiência vivem o grande mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E essas igrejas, crendo no princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, não tem como não crescer e se multiplicar. Não tem segredo, na Bíblia não tem segredo. A palavra de Deus é tremenda, ela diz que se a gente cumpre determinados princípios, as coisas de Deus acontecem. E esse é o caso da maioria das igrejas aqui representadas. E a gente está feliz com isso, porque a gente vê essa multiplicação, não como fruto de um estratagema, de uma ferramenta. Tem muita gente que olha para a gente, critica a gente. Eu digo a gente porque eu também trabalho assim, eu vivo assim. E diz, não, vocês estão preocupados só com números, estão só preocupados com isso, com aquilo. Mas a gente está preocupado com valores e princípios. A gente tem que estar focado na grande comissão e no grande mandamento. E na medida que a gente vive isso, com simplicidade as coisas de Deus vão acontecendo. Quando a gente estuda a história, a gente vai descobrir que nas épocas em que esse fenômeno aconteceu, isso foi chamado de avivamento. Eu orava muitos anos por um avivamento, que Deus mandasse um avivamento ao Brasil, que Deus mandasse um avivamento. Desde que eu me converti, eu lia os livros dos avivalistas, aquilo estava enchendo o meu coração, e eu orava, e orava, e orava. E um dia eu saí do país por uma viagem missionária, e comecei a ir a vários lugares diferentes nessas viagens, e o Senhor falou assim, pode agradecer porque o avivamento já chegou, já está lá. Está acontecendo, as coisas estão acontecendo. Agora, quando a gente estuda a história dos avivamentos, a gente vai aprender com aqueles que olharam com detalhes a história, alguns perigos que acontecem quando existe um grande movimento de crescimento. E aí eu quero alertar você para esses perigos na sua igreja, porque você está vivendo isso, essa bênção de Deus. Os estudiosos que olharam para vários avivamentos da história, eles chegaram à conclusão, e uma triste conclusão, que depois desse vigor tão grande, que mexeu com as estruturas de locais, igrejas, cidades e até nações, as gerações subsequentes foram arrefecendo a sua fé. E eles começaram então a estudar por que houve um arrefecimento da fé. E levantaram algumas coisas que eram importantes, que começaram a acontecer depois. Primeira coisa que começou a acontecer, por que a fé esfriava na geração seguinte? A primeira razão, a mais importante, pode virar o slide aí, a primeira razão era a falta de um discipulado profundo, de um ensino bíblico profundo. Após o entusiasmo inicial do avivamento, se não houver uma base sólida de discipulado e ensino,
muitos novos convertidos não desenvolvem um relacionamento profundo com Deus. E o fervor acaba se tornando superficial e se desgasta rapidamente. Primeira causa. E isso é uma coisa importante, porque nós sempre estamos a uma geração do fim do cristianismo. Se nós não levarmos a mensagem do Evangelho com vigor para a próxima geração, e essa geração não se converter, acaba o cristianismo. Não tem como. Então, a primeira causa colocada foi a falta desse discipulado e ensino profundo da palavra. Segunda coisa que acontece na história, e a gente pode ver isso nesses estudiosos, ele diz que a segunda razão era a perda do sentido da urgência espiritual. O avivamento traz um senso de urgência, de buscar a Deus, de viver com Ele. E nas gerações seguintes, essa urgência pode se diluir, tornando a fé mais um aspecto cultural, relacional. A igreja vira um clube, uma confraria, do que uma experiência viva, transformadora, de busca ardente e urgente. E aí, vamos falar assim, a grande virtude, uma das grandes virtudes de uma igreja multiplicadora é a comunhão, é o amor entre os irmãos. Mas se a gente perder o foco do porquê a gente vive esse amor por Jesus, o nosso amor vira seletivo, e na medida em que ele vira seletivo, a gente começa a virar um clube. E esse é o perigo de alguns grupos pequenos que não multiplicam. Porque o grupo pequeno que não multiplica diz assim, está tão boa a nossa comunhão, é tão maravilhosa. E essa é uma grande tentação. Ou da igreja que está grande, crescendo, e você diz, olha, vamos ter que fazer mais um culto, ou outro culto diz assim, pastor, vamos mais devagar. Já ouviu essa? Já ouvi. Vai mais devagar. Não está dando tempo nem da gente conhecer direito. Terceira coisa que esses estudiosos dizem, que quando a gente perde esse vigor, essa urgência, tem que ficar alguma coisa no lugar. Então a espiritualidade se arrefece, e o que é que fica? Tradição. E aí a gente copia métodos, mas os métodos não têm o mesmo vigor. Eu fui algumas vezes para a Coreia. Na primeira vez eu fiquei impactado com o movimento que estava acontecendo na Coreia, mas a última vez que eu fui, me deu tristeza. Porque eles continuavam a fazer as mesmas coisas, continuavam a levantar às 4 horas da manhã para uma reunião de oração, eles continuavam a ter os grupos pequenos, mas eles tinham perdido toda a juventude da igreja. Por quê? Porque eles não entenderam que não são determinadas práticas repetidas que fazem toda a diferença, mas é o ardor, o poder e a graça do Espírito Santo em nós. E se um grupo pequeno ou uma estratégia virar uma tradição, não vai funcionar. Quarta coisa que eles disseram que é um problema, que leva essa igreja tão forte a ficar fraca, é a influência cultural e secularização. A sociedade e a cultura mudam. E as novas gerações enfrentam pressões que as afastam da fé. E a secularização, com a busca de prazer, sucesso material, muitas vezes se opõe aos valores cristãos, enfraquecendo o compromisso espiritual. Uma falta de foco em preparar os nossos jovens, os nossos universitários, para serem agentes da missão, e os profissionais cristãos para serem construtores e pastores do reino de Deus nessa terra, nas suas empresas, pode fazer a gente perder a próxima geração. Porque onde Deus abençoa, tem prosperidade. Pessoas vão crescer.
Mas se elas não entenderem por que Deus está dando a bênção para elas serem ministros de Deus nessa terra, se o empresário não entender que ele está lá ganhando dinheiro para a glória de Deus, se o aluno da universidade não entender que ele é um missionário lá dentro da universidade, a gente vai se perder. E aí o mundo vai engolir. Outra causa desse arrefecimento é a falta de testemunho autêntico em gerações anteriores. Às vezes a gente tem um grande movimento de fé, as coisas estão acontecendo dentro da igreja, mas a vida não é transformada. Tem crescimento, mas não tem transformação. E a hipocrisia, essa duplicidade de vida, escandaliza. E sabe quem mais fica escandalizado? São os filhos, porque eles sabem a verdade. E diz: o evangelho do meu pai e da minha mãe eu não quero. Por isso a gente tem que trabalhar sério na questão da conduta, da vida, do testemunho, da disciplina cristã. Uma igreja que cresce não pode temer a disciplina bíblica, porque se ela teme a disciplina bíblica, ela se afasta da Bíblia. Outra causa é a distância que vai surgindo ao longo do tempo de experiências extraordinárias de Deus. Queridos, quando a gente começa a perder o ardor, o fervor, a espiritualidade, a gente troca por coisas, pode ser até um pequeno grupo. O poder de Deus não se manifesta na mesma frequência que se manifestava antes. Não é que a mão de Deus se encolheu, porque a mão de Deus não está encolhida para abençoar, diz a Bíblia. É que alguma coisa mudou no nosso coração. E pode ter certeza, se você é uma igreja que está crescendo no poder do Espírito Santo, na palavra de Deus, coisas extraordinárias de Deus vão acontecer, milagres vão acontecer, porque nós cremos num Deus de milagres. Última coisa que eu queria destacar: falta de um envolvimento com a missão. E aqui tem uma pegadinha muito forte. Todas as igrejas que estão aqui, multiplicadoras, estão apaixonadas por ganhar pessoas para Jesus. Aleluia! Mas às vezes a gente só quer ganhar para Jesus aqueles que estão debaixo dos nossos olhos. E nos esquecemos que nós fazemos parte da missão aqui, ali e acolá. E toda vez que falamos em missões, no sentido mais amplo, que envolve um tipo de envolvimento e prática e entrega financeira, que eu não tenho controle, escuta bem essa palavra, controle, eu não quero participar. Meus irmãos, isso é pecado. E quando esse tipo de pecado acontece, é sinal de que a próxima geração não vai chegar lá. Porque, na verdade, nós estamos convertidos ao controle e não à missão. Agora, quando eu falo todas essas questões, eu quero deixar aqui uma dica, quem sabe, para fazer um multiplique em cima disso. Porque o meu tema é só o primeiro. Mas eu fiquei tentado a falar todos para você escrever aí e pensar, será que isso pode acontecer no nosso meio? E não permitir que isso aconteça, para que essa chama de avivamento não se apague aqui entre nós. Mas eu quero trabalhar hoje no primeiro tema, um discipulado bíblico consistente. E o texto vai nos ajudar, esse primeiro texto que lemos, a responder uma pergunta, não é? A pergunta é: como é que uma igreja que está crescendo, e esse crescimento provém da proclamação da palavra, pode ficar tão superficial a ponto de não chegar a transmitir a palavra para a próxima geração? E aí o texto que nós lemos nos ajuda a responder essa pergunta. E eu quero convidar você para ler o texto todo comigo agora, a partir do verso 25. Diz assim:
Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte como um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? A primeira resposta que nos é revelada nesse capítulo tem a ver não com a eficiência da palavra de Deus, mas sim dos seus supostos agentes aqui nesta terra. Ele está falando dos profetas daquele tempo, daqueles que tinham a missão de proclamar a palavra de Deus, que é um martelo e fogo, que despedaça o coração endurecido e nos purifica e aproxima de Deus pela sua infinita graça em Cristo Jesus. Mas em dado momento, aqueles profetas haviam deixado de ser este tipo de agentes e optaram por ser pregadores dos seus próprios sonhos, das suas próprias ideias. Nos tempos de Jeremias, eles eram os falsos profetas de Baal, Azerá, em Samaria, ou os falsos profetas de Jerusalém, que pautavam as suas palavras nos devaneios da cultura do seu tempo. Ambos pregavam a palavra, mas não a palavra de Deus, porque ela vinha misturada. Só pregavam os seus sonhos, pensamentos, ideias. E por isso levaram o povo a rumos diferentes do que havia sido planejado por Deus. E hoje nós corremos os mesmos perigos. Hoje nós vamos encontrar pregadores que ensinam não mais a palavra, mas a sua visão. A minha visão de igreja, a minha visão disso, a minha visão daquilo. Querido, nós temos que pregar qual é a visão de Deus para a igreja. Ou então, pregadores que ensinam a aculturação. Olha, isso não se pode falar, aquilo não pode falar, essas coisas a gente não pode dizer, aquilo porque a gente vai ofender, vai falar. Queridos, nós temos que pregar a palavra de Deus, porque só a palavra confronta e transforma. Os estatísticos dizem que no ano de 2034, se eles estiverem certos pelas suas projeções, os evangélicos serão 50% da população brasileira. 50% da população brasileira. Mas a minha pergunta é: que tipo de evangélicos seremos, se a palavra for substituída pelos sonhos e visões de pregadores? Nós já vimos isso na história, nós precisamos aprender com a história. Quando o cristianismo virou cultura, inaugurou-se a chamada Era das Trevas. Que coisa horrenda! E foi preciso uma reforma surgir para que a palha da tradição fosse trocada outra vez pela Escritura, que fora esquecida e acorrentada. Quando a reforma começou a virar cultura, porque a reforma também virou cultura, Deus precisou mandar ondas de avivamento em toda a terra para fazer a sua igreja voltar a viver a vontade dEle. Aqui uma solene advertência para mim e para você, que estamos no meio de um avivamento. Nós que proclamamos a palavra, não podemos agir como os antigos profetas citados, proclamando as nossas opiniões. Nós precisamos ser pregadores da palavra. Nós precisamos ser instrutores da palavra. Uma palavra que não é apenas uma teoria, mas que ela foi encarnada no nosso coração, trazida para a vida, e foi
tremendamente inculcada em nós pela presença ardente do Deus vivo. Jeremias, no versículo 26, diz assim: até quando acontecerá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? E isso é um perigo, porque nós corremos o risco de criar uma grande igreja, profundamente religiosa, até a ponto de construir uma cultura nova, mas sem transformação, e sem poder, e sem graça de Deus. Isso não dura, não vai adiante. Tem um negócio esquisito lá no Rio de Janeiro. Agora eu estou morando por lá, e eu vi uns negócios que eu nunca vi na minha vida. Então eu vou contar para vocês. Eu estou escandalizado, em choque cultural, porque eu só estou 11 meses lá. Então você me perdoe o meu pecado do choque cultural, tá? Tem um negócio lá chamado Milícia de Israel, no Rio de Janeiro. Você já ouviu falar na Milícia de Israel? Então deixa eu contar um pouquinho para você o que eu aprendi sobre a Milícia de Israel. A Milícia de Israel vive do tráfico de drogas, da venda de proteção. É uma máfia. É um governo paralelo em determinadas regiões, que você só pode fazer o que eles autorizam. Agora eles se dizem tementes a Deus. Verdade. Tanto que eles foram lá e expulsaram dos morros onde eles controlam todos os que servem aos deuses do candomblé. Aqui não pode ficar, ou você vai embora ou vai morrer. Pedem aos pastores das igrejas para ungirem com óleo as suas armas. Vamos lá, pastor, unge aqui minha arma com óleo santo. De repente eles saem para uma missão, e quando eles saem em missão contra os outros segmentos do tráfico, de repente a tropa entra no meio de um culto, interrompe o culto e pedem a bênção de Deus para a guerra que eles vão travar. Alguns apoiam financeiramente com os seus dízimos as igrejas. A minha pergunta é: será que é esse o tipo de transformação que a Bíblia produz? Nós precisamos da palavra que transforma, que quebranta, que confronta o pecado dentro e fora da igreja, mais do que ideias, liturgias, filosofias, ações religiosas, métodos, processos. Nós precisamos da palavra viva. Amém. E essa palavra viva tem que estar primeiro no nosso coração, como profetas de Deus, para transmitir aos outros. Menos do que isso, é ser como os profetas dos tempos de Jeremias. Agora, como a gente faz isso numa igreja multiplicadora? Então aqui eu quero falar como um pastor de uma igreja multiplicadora. 35 anos, pastor da primeira igreja batista de Curitiba, que trabalha nesse mesmo estilo há muitos anos. Todos esses perigos que eu citei, eu vi na prática. E Deus precisou trabalhar no meu coração para eu corrigir. Alguns eu estou tentando e meu filho está continuando. Outros, a gente conseguiu. Mas isso é alguma coisa que a gente tem que perseguir o tempo todo. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, presta atenção, tem pastores aqui? Tem. Então agora fica de pé, todos os pastores, que eu quero olhar para você. Pastor, se você está aqui, fica aqui. Fala, Deus. Olha, querido, só o púlpito não faz um discipulado consistente. Está entendendo? Só o púlpito não faz o discipulado consistente. Louvado seja Deus, você é um grande pregador da palavra, Deus te colocou lá, mas não é só você, Deus precisa de um exército para essa obra. Agora você senta, agora eu quero ver todos os líderes de grupos pequenos aqui, fica de pé.
Quero olhar para vocês agora. Quero dizer para você, só o grupo pequeno não faz um discipulado consistente. Você já percebeu, não percebeu? Então pode sentar. Então o que é que precisa? Como é que a gente constrói firmeza na palavra? Então toda a igreja multiplicadora precisa dobrar o seu joelho, pedir sabedoria de Deus, e cada igreja é diferente, ela tem estilos diferentes, ela tem cultura diferente, ela tem horários diferentes, ela tem jeitos diferentes, mas todos nós precisamos construir processos de ensino claro, que se tornem pré-requisitos para as etapas seguintes do envolvimento na liderança. Você está entendendo o que eu estou falando? Então assim, a gente fala em discipulado e muita gente imagina, a gente pega um caderninho, dá os primeiros passos, o arrozinho não, o leitinho para o bebê, batiza e diz, foram discipulados. Negativo, meu irmão. O discipulado é contínuo. Isso tem que continuar em processos, em etapas. E essas etapas, elas têm que, de certa maneira, servirem de pré-requisitos. Você quer entrar no louvor, você tem que completar X, Y, Z. Senão não pode. Você quer operar o som, você tem que fazer isso, aquilo outro. Você quer participar disso, por quê? Porque o nosso povo não para no mínimo necessário. E se você não criar com clareza os processos para um envolvimento maior na obra de Deus, o discipulado para. E aí a gente fica lá no leitinho, que não passa para a próxima geração. Toda a igreja que trabalha com grupos pequenos, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, mas às vezes talvez você não tenha percebido o valor disso. Precisa criar uma linha básica de ensino. E essa linha básica de ensino é básica, não é o tudo. Todo mundo tem que passar por isso. Mas ele tem que ter uma linha avançada de ensino, de formação de líderes, não apenas para ser líder de célula, mas de viver liderança dentro da família, dentro da casa, dentro da empresa e assim por diante. Isso a gente tem que entender que é um valor, senão a gente não faz. E a gente é atropelado pela bênção, porque Deus começa a derramar a bênção, é tanta gente, e a gente diz, e agora? O que a gente faz? Tem que ser persistente, criar os processos, e criar essa linha de ensino. E tem que entender que discipulado é contínuo, prestação de contas é contínua. Talvez eu não vá usar esse caderninho aqui, eu vou usar outra coisa, mas eu tenho que aprender a prestar contas uns aos outros. Muitas igrejas que trabalham com grupos pequenos têm um sistema de supervisão, né? Eu acho que vocês usam isso. Agora, nós não entendemos o papel da supervisão. Muita gente fica chateado com o supervisor porque ele só pensa em números. Você já fez isso, já fez aquilo, ele tem que ter os números, as metas, os alvos. Mas a primeira coisa que um supervisor faz é ser mentor de um grupo de líderes, é cuidar da vida deles, do coração deles, da sua espiritualidade, do seu crescimento espiritual. E às vezes, quem sabe, ministrar em áreas específicas que aquelas pessoas do seu grupo de mentoria precisam, que talvez não estejam nem no programa da igreja, mas que eles vão inventar o programa junto com você para fazer. Isso é gerar uma palavra viva, crescente, dentro do coração das pessoas. Agora, quando a gente não faz isso, o que vai acontecer é que haverá uma grande rotatividade nos líderes, porque eles vão ficar cansados, eles vão achar que deram tudo o que tinha que dar e se esgotaram. E se a igreja estiver crescendo, os seus melhores vão dizer, não aguento mais. E sabe o que eles vão dizer? Ninguém cuida de mim.
E sabe o que eles estão pedindo? Por favor, alguém me discipule, alguém cuide de mim, me mentoreie. Isso é crucial. Igrejas que se multiplicam param de multiplicar-se, porque não entendem isso. Lá em Curitiba a gente passou por algumas crises. A crise das 100, eu vou chamar de células, porque a gente chama de célula lá, tá? Então, a crise das 100 células. Chegava a 100, 110, 115, caía para 100. Depois a gente chegou na crise das 200. Chegou nas 200, 210, 250, voltava para 200. A crise das 300. Até que a gente teve que entender o que é que estava faltando. É isso aqui que eu estou falando para vocês. Cuidar espiritualmente dos líderes. Cuidar e discipular pessoas num outro nível. Nós tínhamos uma linha de ensino maravilhosa, mas a nossa linha avançada de cuidado era ruim para chuchu. Eu estou confessando o meu pecado aqui, para que você não peque mais também. Por quê? Porque Deus tem coisas tremendas para fazer. Deus não quer que você pare no grupo de 100, 200, 300 células. Ele quer que você tenha 2.000, 5.000 células, 100.000 células. É isso que Ele quer que você faça. Mas para isso, você tem que estruturar processos de cuidado espiritual e bíblico na vida dos seus líderes. Segunda coisa que eu quero falar na base do texto. Jeremias 23, versículos 18 a 22. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará, até que Ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. A segunda razão que esse texto nos apresenta é porque a palavra não é interpretada à luz do conselho de Deus. A gente aprendeu que uma das razões porque uma geração não vai, é porque prega as suas ideias. Alguns estão pregando até a palavra, mas estão interpretando a palavra não no conselho de Deus. O que é isso? Anos atrás eu comecei a estudar esse termo encontrado nas Escrituras. Conselho de Deus ou conselho dos céus. É uma expressão técnica que representa uma audiência diante do trono de Deus e todos os seus súditos celestiais. Ele estava dizendo assim: esses profetas estão pregando, mas eles não entraram na sala do trono, nem tiveram uma audiência comigo nesses lugares celestiais. É como se o Senhor estivesse perguntando aos profetas daquele tempo e aos de hoje: você foi iluminado pelo Espírito Santo quando entrou na sala do trono para ouvir e entender a palavra que lhe foi revelada? Olha aí. Você, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 10, 3 a 5, levou cativo todos os pensamentos, verso 5, todos os pensamentos à obediência de Cristo. Como é que a gente não prega as próprias ideias? Quando a gente leva todo o nosso pensamento a ser cativo na presença do Senhor pelo poder do Espírito. Como ser pregador da palavra se não entrarmos na sala do trono e depositarmos aos pés do Senhor Jesus os nossos raciocínios, a nossa arrogância, os nossos pensamentos, as nossas fortalezas interiores, até que a obediência a Cristo e o seu senhorio absoluto nos levem a negar a nós mesmos para seguirmos o Senhor. E sabe, isso não é só para pastor, não.
Tem um monte de líder de célula aqui. Como é que você vai dirigir uma célula no poder do Espírito, se você só está com o roteiro na mão e você nem entrou na sala do trono, meu amigo? Outra vez a gente vai olhar para a história e vai aprender com a história. A maioria dos reformadores eram padres. Todos eles eram padres, religiosos, pregadores. Mas só conseguiram se comprometer, inclusive com risco de morte, alguns até morreram por isso, com o Senhor, depois de um encontro transformador na sala do trono. Aleluia. Está entendendo? Eles conheciam a Bíblia. O que fez a diferença é quando esses conheciam a Bíblia, tiveram um encontro na sala do trono. Antes disso, desse encontro na sala do trono, a doutrina, a fé e até a piedade, alguns eram tremendamente piedosos. Eles até se flagelavam diante do pecado, porque eles entendiam que era uma luta tão grande lutar contra a carne. Mas quando eles conheceram o poder do Espírito Santo, eles descobriram que eles podiam ser libertos da carne. Antes disso, a doutrina, a fé e a piedade eram insuficientes para trazer à luz o verdadeiro sentido transformador da palavra. Eles eram os profetas daquele tempo que não conheciam a sala do trono de Deus, o conselho do Altíssimo. Tanto os de Samaria quanto os de Judá só viveram e só levaram o seu povo à derrota moral e espiritual. E mesmo que houvesse grandes expressões de religiosidade, faltava o encontro, a comunhão e o derramar na presença de Deus. Mas quando a presença se revela, a palavra tem sentido e o compromisso com ela não é mero conhecimento, mas uma profunda entrega. E aqui eu quero dizer uma coisa triste. Em alguns encontros que eu tenho ido, eu distribuo de vez em quando um papelzinho. E eu peço só para você escrever sim ou não e não pôr o nome. Tá? Eu não sei o que você responderia hoje, mas imagine que eu esteja entregando o papelzinho para você. E eu dissesse para você assim: olha, diga para mim, se nesses últimos 7 dias, só 7 dias, sem faltar um dia, não vale, os 7 dias, você teve um encontro com Jesus todos os dias, e com a palavra, a ponto de ser tocado pelo seu Espírito, de ouvir a voz do Senhor. Se você teve, põe sim. Se você não teve, faltou um, põe não. Sabe o que eu descobri? Na maioria desses encontros, que eu recebi o papelzinho, 85% dos papeizinhos eram não. Inclusive em congressos de pastores. Você vai dizer, mas pastor, 7 dias, olha só, é complicado. Mas como é que você vai dirigir a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque é dele, se você não tiver uma audiência na sala do trono para receber as ordens dele. Como é que você vai dirigir uma célula, um grupo pequeno, se você não teve uma audiência na sala do trono? Quem vai te dar o discernimento para poder orar por alguém, para poder saber o que está acontecendo na vida daquela pessoa? Porque de repente o Senhor vai te usar para orar exatamente aquela oração que aquela pessoa precisava ouvir. E quantas vezes Ele já fez isso na sua vida? Mas como fazer isso se a gente não tem uma audiência na sala do trono? Por isso o conselho do Senhor permanece. Se nós queremos ser agentes da palavra que transforma, precisamos ser as cartas vivas de Deus, e por isso Ele nos diz na palavra, lá no versículo 18 e no verso 22, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, olha que coisa tremenda, viu
e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu. Quando a gente entra na sala do trono, a gente não apenas ouve a palavra, a gente vê a palavra viva, Jesus Cristo, ministrando na nossa vida. E nós somos agentes da palavra viva, Jesus Cristo aqui na terra. Verso 22, mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Queridos, eu quero dizer o seguinte: palavra de Deus, viva e eficaz, como faca de dois gumes, que chega e divide a alma do Espírito, precisa da unção do Espírito naquele que a proclama. E não dá para a gente fazer essa transformação sem que sejamos ungidos pelo Deus que é a palavra viva, Jesus Cristo. O que mais precisamos hoje é de um tipo de avivamento. O avivamento que represente a encarnação da palavra, por causa da presença constante do homem da palavra, na presença do Deus da palavra. E queridos, se isso acontecer, coisas extraordinárias vão acontecer. A palavra de Deus diz que coisas que você nunca imaginou vão acontecer. Porque a mão de Deus não está encolhida que não possa abençoar. Eu vou dizer uma coisa que pode escandalizar você: vai haver cura lá no teu grupo pequeno. Vai haver milagre lá no teu grupo pequeno. Vai ter conversões extraordinárias. Vai ter manifestações que você não pode imaginar. Deus vai mostrar coisas tremendas. Meu filho estava fazendo a sua devocional em casa já tarde da noite, quando ali orando, tocando lá o seu instrumento, com o fone de ouvido para não atrapalhar os vizinhos, o Espírito Santo falou para ele assim: vai buscar o Samuel. O Samuel era o filho de uma senhora, de uma outra igreja, mas que ele conhecia, que estava no meio das drogas, e ele começou a falar com Deus e disse assim: Deus, mas onde é que está o Samuel? Eu não sei onde está o Samuel. Vai buscar o Samuel, vai buscar o Samuel. E ele então falou para a esposa dele, falou: olha, Deus me mandou buscar o Samuel, vou sair para buscar o Samuel. E ela falou: mas onde você vai? Não tenho a mínima ideia, mas ele mandou buscar o Samuel, vou embora. Pegou o carro, foi para o centro da cidade e ficou orando, disse: Senhor, me mostra onde está o Samuel. E aí ele sentiu no coração de encostar o carro perto de uma praça no centro da cidade, encostou o carro. E quando ele desceu, começou a caminhar na praça, ele não encontrou Samuel. Quando Samuel veio e bateu nas costas dele, e disse assim: pastor, o senhor estava me chamando? Ele falou: eu não, mas Deus sim. E ele falou assim: por quê? Ele disse: eu estava naquele hotel ali, drogado. E eu ouvia alguém me dizer: Samuel, e era a sua voz: Samuel, Samuel, desce aí, Samuel. E eu desci. Aleluia. Ele falou: não, não fui eu não, mas foi Jesus que me mandou sair de casa para buscar você, rapaz. Coisas extraordinárias de Deus vão acontecer. Porque a palavra é viva, mas porque tem profetas que estão na sala do trono. Aleluia. A gente tem que viver isso. Eu ouço esse chamado, esse som da trombeta que está ecoando na sala do trono e está dizendo: você que está aqui, você que está sensível a essa palavra, eu escolhi você para fazer algo extraordinário. Você está entendendo? Você precisa da palavra, mas você precisa ouvir e ver a palavra na sala do trono. Terceira e última coisa: por que uma geração para outra pode se perder se a gente está pregando a palavra?
Versículo 30 e 31 diz assim, versículos 30 e 31 diz assim: portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Esse texto nos apresenta uma terceira razão porque a palavra pode se tornar tão superficial. Era porque alguns dos profetas não eram nem os criadores dos seus sonhos, visões ou ideias. Não. Era pior. Eles eram os promotores e divulgadores dos sonhos e visões de outras pessoas. Eles eram os pregadores dos sonhos e visões, doutrinas, ideologias, teologias humanas. E por isso se afastaram da palavra de Deus e se tornaram meros discípulos de outros profetas. Queridos, com o advento da internet, tem tanto discípulo de outro profeta por aí. Querido, você não pode ser discípulo do João, do Pedro, do Antônio, você tem que ser discípulo de Jesus Cristo. E a palavra, você pode ouvir coisas boas, eu escuto muita coisa boa, mas a Bíblia fala para a gente depurar, e a gente tem que checar, e olhar nas Escrituras, e trazer para dentro do coração, e entrar na sala do trono, porque às vezes aquilo que é tão importante lá não é importante aqui, porque nesse contexto que a gente está, Deus tem uma resposta para o seu contexto, e é para eles, e Ele vai usar você. É interessante que alguns nem se intitulam mais pregadores ou pastores, parece que ser pastor é coisa ruim, eles se chamam de teólogos. Querido, eu quero ser pastor o resto da minha vida, eu quero servir a Jesus com interesse de coração, eu não quero sair da sala do trono, não quero sair da palavra de Deus, porque não tem jeito. Essas pessoas que pregam a palavra verdadeira, elas podem dizer, ele disse, porque de fato está na sua palavra, e eu mesmo já experimentei o poder desta palavra. Eu creio que uma das grandes contribuições da reforma foi uma volta à centralidade da palavra, colocando-o acima dos escritos e da tradição. E nós precisamos colocar a palavra acima dos pensamentos que nos atraem, e precisamos julgar os pensamentos que nos atraem à luz da palavra. Jovem, tem um monte de pensamento, filosofia correndo por aí. Meu papel e o seu como cristão é julgar qualquer pensamento à luz da palavra de Deus. Ele é válido para mim ou não, se Deus colocou na sua palavra. Porque só assim nós entenderemos o significado do verso 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Essa palavra que é lida nas Escrituras e vista na sala do trono, essa palavra, ela é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Eu concluo dizendo o seguinte: que tipo de agente da palavra o Senhor está buscando? Primeira coisa simples, seja fiel à palavra. E ser fiel à palavra é complicado, porque de repente você lê a palavra diz isso, mas tem 50 mil vozes dizendo para você, pode ser mais ou menos assim, pode fazer uma flexãozinha ali. Queridos, fiel à palavra é fiel à palavra. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Então vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer um pacto de fidelidade, você e sua esposa, tá? Vocês vão combinar que 28 dias de cada mês, um vai ser fiel ao outro. 2 dias, tudo bem. O que você acha desse pacto? Quer esse pacto para você? Nem Deus quer esse pacto com você.
Não dá para ser 98% fiel, 95% fiel. Ou é fiel ou é infiel. E alguém vai dizer assim: você é um radical. A questão, disse Martin Luther King, não é saber se eu sou ou não radical, é saber no que eu sou radical. Ah, meu querido, com a palavra de Deus eu sou radical. Com o meu compromisso com Jesus eu sou radical. Com a minha audiência na sala do trono eu sou radical. Porque fora disso não dá para ser mais nada. Então tem que ser fiel a essa palavra. Já entendi, já vou terminar. Cuidado para que você não seja palha ao invés de trigo. Trigo alimenta, a palha engasga. Toma cuidado. Alguém que tem a mensagem que é fogo. Fogo que primeiro arde aqui dentro. Porque se não arder aqui dentro, não vai arder em lugar nenhum. Fica de pé para a gente orar junto aqui. Deus deu para você uma bênção muito grande. Se você está aqui, você é um líder. Se você está aqui, você é um líder. E Deus te deu uma missão tão grande. E a missão que Ele te deu tem nome, porque são pessoas. As meninas dos olhos de Deus, Ele colocou nas tuas mãos. Se você é pastor, a noiva dele é para você cuidar. Se você é um líder, tem alguém que só você, Deus escolheu só você para cuidar dessa pessoa, não foi outra pessoa não dá para transferir. Mas nós temos que ser profetas de Deus. Pastor, cuida de ovelha. Líder, instrui, ajuda. Mas não perca a bênção de ser um profeta de Deus nesse tempo. E profeta, diferentemente dos escribas e fariseus que conheciam toda a Bíblia, porque eles copiavam todo dia a Bíblia, mas não viviam. O profeta, ele tem a Bíblia, mas ele tem uma audiência na sala do trono, onde Deus lhe revela coisas tremendas. Pai querido, nós estamos aqui como líderes da tua igreja, uma igreja crescente, abençoada, tremenda, maravilhosa, porque é tua. Mas eu quero te pedir, unge esses teus filhos, abre os olhos, e Senhor, quando eles entrarem na sala do trono, abre os olhos deles, como o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, para que eles pudessem ver os anjos se movimentando, que eles possam ver o teu séquito, as salvas que trazem o incenso das orações sendo apresentadas no teu trono, que eles possam ver os raios, trovões, que saem da sala do trono e do trono do Senhor, em resposta às orações, que eles vejam, que eles entendam, que eles caminhem no poder da tua palavra, e no poder do teu Espírito Santo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.